Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula eu vou continuar o nosso curso de C# falando sobre as Query Expressions ou expressões de consultas da LINQ. As expressões de consulta da LINQ confundem-se com a própria linguagem de consulta da LINQ. E antes de eu entrar em detalhes nas expressões de consulta, eu vou dar um apanhado geral sobre LINQ para que você possa ter uma visão global, né, dos recursos usados na Query Expressions. A LINQ, ou Language Integrated Query, ela foi criada com o objetivo de consultar fontes de dados variadas, ou seja, fontes de dados de diversas origens, usando uma sintaxe incorporada nas linguagens VBNet e C#, que é justamente o que nós vamos ver nas expressões de consulta. A sintaxe utilizada nas expressões de consulta, ela foi inspirada na linguagem SQL, como você vai poder confirmar mais adiante. Só que com uma vantagem. As expressões de consultas da LINQ, ela possui o recurso da verificação de sintaxe em tempo de projeto, coisa que não existe quando você resolve fazer uma consulta usando a linguagem SQL. Além disso, você tem suporte ao IntelliSense, o que permite que o seu código seja mais robusto e seja mais fácil de ser implementado. Esse recurso ele foi introduzido no Visual Basic 2008, na linguagem VBNet 2008 e na linguagem C# 2008, juntamente com o Visual Studio 2008 e na versão 3.5 da plataforma .NET. A LINQ e as expressões de consulta, elas utilizam diversos recursos que foram implementados na plataforma justamente para dar suporte à LINQ. Esses recursos eu já abordei cada um deles em outras videoaulas, e eles são os iniciadores de objetos, a palavra reservada var, os métodos de extensão, as expressões lambdas, as árvores de expressão e os tipos anônimos. Todos esses recursos eles são usados nas expressões de consulta. E é muito importante entender cada um deles para saber como é que funciona e para saber utilizar corretamente o recurso. Além disso, a LINQ utiliza os provedores LINQ ou Link Providers. Os Link Providers, eles habilitam o link para uma fonte de dados. Quando um Link Provider estiver incrementado para uma fonte de dados, ele permite operações de consulta, inclusão, atualização, exclusão e também um mapeamento para tipos definidos pelo usuário. Basta o provedor Link estar incrementado. Os provedores Link suportados na plataforma .NET mais importantes são o Link Objects, que faz consulta em coleções de objetos e enumerable, o Link XML, que faz uma consulta e manipulação de XML, documento XML em memória, o Link to Dataset, que consulta objetos do tipo dataset em memória, o Link to SQL, que permite realizar um mapeamento ORM para dados do SQL Server, e o Link to Entities, que consulta e gerencia dados relacionais como objetos para qualquer banco de dados relacional. O Link to Entities ele é mais utilizado com o Entity Framework. Então, esses são os Link Providers suportados, os principais. Além disso, as expressões de consulta, elas utilizam os operadores padrão de consulta, os Standard Query Operators,
que são, na verdade, métodos de extensão que formam o padrão de consulta, link, e permite realizar consulta, projeções, filtragens, ordenação, agregação, etc. Existem dois tipos de operadores padrão de consulta. Aqueles que atuam sobre as fontes de dados que implementam a interface enumerable e aqueles que atuam sobre fontes de dados que implementam a interface equeryable. Os operadores padrão de consulta, eles são muito importantes. E eles usam métodos de extensão para realizar consultas. Dentre esses métodos de extensão, eu citei alguns, né, que já estão implementados, como where, find, select, remove. Existem muitos outros. Esses métodos de extensão, de forma geral, eles vão trabalhar com parâmetros delegates, né? Geralmente os delegates padrão, func, action e predicate, que serão representados e substituídos por expressões lambdas. Então, nós vamos ter expressões lambdas nos métodos de extensão, atuando sobre fontes de dados que implementam enumerable ou equeryable. Então, para o aplicativo, para a consulta, ele sempre vê os dados de origem como uma coleção enumerable ou equeryable. Tudo vai depender da fonte de dados. Outra coisa importante é que uma expressão de consulta, né, ela pode ser definida como uma consulta expressa em sintaxe de consulta. E o que é uma consulta? Uma consulta é um conjunto de instruções que descreve quais dados eu devo recuperar a partir de uma fonte de dados e em qual forma e organização os dados retornados devem ser apresentados. Lembrando que uma consulta ela é distinta do resultado que produz, ok? Dessa forma, uma expressão de consulta é como qualquer outra expressão que pode ser usada em qualquer contexto em que uma expressão C# for válida. A expressão de consulta ela consiste em um conjunto de cláusulas escritas em uma sintaxe declarativa semelhante ao SQL ou Xquery. Cada cláusula, por sua vez, contém uma ou mais expressões, e essas expressões podem ser uma expressão de consulta ou conter uma expressão de consulta. E como essas expressões de consulta, elas são criadas, como elas são montadas? Uma expressão de consulta ela deve começar com uma cláusula from e deve terminar com uma cláusula select ou group by. Então, uma expressão de consulta começa com um from, tá? Entre a primeira cláusula from e a última cláusula select ou group by, uma expressão de consulta pode conter opcionalmente uma ou mais dessas cláusulas. Where, order by, join, let e até mesmo cláusulas from adicionais. Comparando uma expressão de consulta com uma consulta SQL, apenas a título de curiosidade, veja que na expressão de consulta link, ela inicia com a palavra reservável com a cláusula from, enquanto uma consulta SQL inicia com select. Dessa forma, parece que o conceito aqui foi invertido. Isso foi feito de propósito, porque quando eu inicio com a palavra reservada from, eu tenho que determinar primeiro qual é a fonte de dados, né? Da onde eu vou buscar as informações. E no final eu uso o select para informar quais dados eu quero selecionar. Essa ordem permite que o recurso do IntelliSense seja utilizado com um maior desempenho, de uma forma melhor. Além dessas
cláusulas, nós podemos usar a palavra-chave into para permitir que o resultado de uma cláusula join ou group sirva como fonte de cláusulas de consulta adicionais na mesma expressão de consulta. Resumindo, aqui eu tenho uma expressão de consulta usando praticamente todos os operadores padrão de consulta e as cláusulas, usando as cláusulas da expressão de consulta. Eu inicio com um tipo, posso declarar o tipo, eu posso usar um var, dependendo da situação. Aqui eu defino a variável de consulta, né, igual. A variável de consulta vai receber o resultado da consulta. Aí eu inicio com a cláusula from, defino uma variável que é chamada de variável de intervalo, in, e defino a fonte de dados. Depois eu posso ter um from adicional, que é opcional, posso usar join numa fonte de dados, on, utilizar a expressão, né? Aí eu posso usar as palavras, as outras cláusulas, let, where, order by e select, que nós vamos ver nessas videoaulas, cada uma dessas cláusulas, o que significam e como elas trabalham. Agora, focando aqui na variável de consulta, na link, uma variável de consulta é qualquer variável que armazena uma consulta, em vez dos resultados. Tá? Ela armazena a consulta, não o resultado, tá? Como eu havia falado anteriormente. A variável de consulta vai armazenar a consulta. E o tipo da variável de consulta, ela é sempre do tipo enumerável, que irá produzir uma sequência de elementos quando ela for iterada em uma declaração for each. Ou quando ela for chamada direta usando o enumerator move next. Geralmente a gente utiliza for each. Aqui eu tenho um exemplo onde eu estou usando uma expressão de consulta com algumas cláusulas. E eu vou mostrar a sua implementação aqui na linguagem C#, usando aqui o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Eu vou criar um projeto aqui chamado Query Extraction Demo. Eu vou usar esse exemplo aqui. Então eu vou começar definindo a fonte de dados. Vou copiar e colar para ganhar tempo, né? Então, eu defini a fonte de dados, tá? Que é um array de número de inteiros, que eu chamei de número. Depois eu vou definir a expressão de consulta. Tá? Eu vou começar, não vou copiar ela inteira para você acompanhar aqui comigo. Ó, eu defini a minha expressão de consulta, definindo o tipo, vai ser um enumerable do tipo int, com o nome consulta. Então, consulta é minha variável de consulta, ou query variable. E ela vai armazenar uma consulta, não o resultado dessa consulta. Ok? A seguir, eu tenho a cláusula from, a minha variável de intervalo e a minha fonte de dados. Então é from, a minha variável de intervalo, in, a palavra reservada in, e a minha fonte de dados. A minha fonte de dados vai ser o array de inteiros, números. E o que eu vou fazer? Então, ó, aqui a query expression começa sempre com a palavra reservada from. Eu vou aumentar aqui para você poder acompanhar. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou definir uma cláusula where,
que nós vamos ver que ela serve para mim estabelecer uma condição para filtrar, de filtro na minha consulta. Então eu vou fazer assim, where n maior que 80. N, como nós vamos ver, ele representa um tipo definido aqui pela fonte de dados. Então, onde n maior que 80, vou usar outra cláusula. No caso aqui, eu vou fazer uma ordenação, vou ordenar por n e vou usar uma cláusula descending. E vou terminar com select n. Então, eu acabei de escrever a minha primeira expressão de consulta, seguindo as regras, né, a sintaxe da montagem da expressão, onde eu defini o tipo, o nome da variável de intervalo, a variável de consulta, a cláusula from iniciando, a variável de intervalo, a fonte de dados e as cláusulas where para filtrar, order by para ordenar, e eu sempre tenho que terminar com select. Feito isso, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar, vou usar o for each. Então no for each, a minha variável resultado do tipo int, que estiver aqui na consulta, vai ser exibida no console. Só falta eu definir aqui um console ready key para visualizar o resultado. Então está aqui a minha primeira expressão de consulta, criando uma consulta link, está fazendo a seleção de números maiores que 80, ordenando de forma descendente. Se eu executar, o resultado vai ser esse aqui, ó, em ordem descendente, ó, maior que 80, 93, 90 e 82. Eu tenho 2,82 aqui que eu não tinha visto. Tá? De qualquer forma, a nossa consulta funcionou. E essa é o jeitão da expressão de consulta. Tá? Agora, a variável de consulta, tá? Lembrando que aqui essa é a variável de consulta e essa é a variável de intervalo, n. Né? A variável de consulta, ela pode armazenar uma consulta expressa numa sintaxe de consulta, que é a que nós utilizamos, ou uma sintaxe de método, ou uma combinação dos dois. Apenas para você perceber a diferença, aqui eu tenho a sintaxe de consulta, ou query syntax, que é a que eu utilizei aqui. A outra forma seria eu usar uma sintaxe de método, ou uma sintaxe baseada em método. Que você pode ver que aqui, na verdade, eu estou usando uma expressão lambda, né? Mais para frente nós vamos ver. Então, uma variável de consulta, ela pode armazenar tanto consulta nessa sintaxe, quanto nessa sintaxe. É apenas para você ter conhecimento. Agora, eu posso também utilizar a palavra reservada var para instruir o compilador a inferir o tipo da variável de consulta. Note que aqui no meu exemplo, a minha variável de consulta, eu defini ela como sendo do tipo enumerable. Eu poderia definir aqui como var. Só que quando eu faço isso, aqui também tem que ser do tipo var. Então, usando o var, o compilador ele vai inferir o tipo da variável em tempo de compilação.
a utilização da palavra reservada var, ela é opcional. Mesmo eu usando o var aqui, como eu usei aqui, tá? Você vai ver, ó, o resultado é o mesmo, tá? E se você verificar o tipo, olha aqui, ó, ele continua sendo um enumerable, né, de inteiros, tá? Tem element, e tem element é system 32, tá? Embora o compilador ele faz a inferência de tipo, né? Geralmente eu tenho que usar var quando eu sou obrigado a usar var quando eu vou gerar um tipo anônimo aqui na minha consulta, que eu não sei o resultado, então eu uso var. Então, mas é importante saber disso aí. Tá? Eu estou falando aqui. Você deve usar var quando a consulta produz um tipo anônimo, tá? Porque você não sabe o tipo que vai retornar aqui, você usa var, o compilador vai inferir o tipo em tempo de compilação. Dessa forma, a expressão de consulta ela deve começar com uma cláusula from, né? Deve especificar uma fonte de dados, né? E uma variável de intervalo. Essa variável de intervalo, que vem depois da cláusula from, ela representa cada elemento sucessivo na sequência de origem, quando a sequência de origem está sendo percorrida. Então, a variável de intervalo ela é fortemente tipada, com base no tipo de elementos da fonte de dados. Nesse exemplo aqui, ó, que eu estou dando aqui, a variável de intervalo país, ela é tipada como país, porque países, né, representam um objeto, uma rede de objetos país. É a mesma coisa que o meu exemplo aqui, olha. A variável tipada n, ela representa um inteiro, que é um elemento da minha fonte de dados números, que é uma rede de números inteiros. Como a variável de intervalo ela é fortemente tipada, você pode usar o operador ponto, né? Aqui nesse meu exemplo, eu não tenho aqui, porque na verdade é uma rede inteira, eu só vou ter o ponto, ele só vai me dar acesso aos métodos do inteiro. Mas quando eu tenho um exemplo que nem esse que eu estou dando aqui, que país, ele é um tipo que possui propriedades, eu posso acessar as propriedades colocando um ponto na frente da variável de intervalo, porque ela é fortemente tipada. Uma expressão de consulta, ela pode conter mais de uma cláusula from. Nós usamos mais de uma cláusula from quando cada elemento na sequência fonte contiver um conjunto. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma coleção de objetos país. Cada um dos países contém uma coleção de objetos cidade. Eu tenho um exemplo que depois eu vou mostrar exatamente isso aqui. Então, para consultar os objetos cidade em cada país, eu tenho que usar duas cláusulas from, como eu fiz aqui, ó. Então, isso é perfeitamente possível. Lembrando que uma expressão de consulta ela deve sempre terminar com select ou group by. Agora, eu vou mostrar esse exemplo aqui, ó, das duas cláusulas from para você ver esse exemplo na prática. Então eu vou abrir o Visual Studio, vou criar um novo projeto aqui, eu estou usando a versão Visual Studio Express 2013, né? Linguagem C#, Console Application, e aqui eu vou colocar múltiplo from, seria mais de um from. Vou mostrar. Então eu vou fazer um exemplo bem simples aqui. Vou criar uma rede de números. 1, 2, 3, está ótimo. E vou criar
um array de letras. Letra A, opa, letra B, letra C. Aqui é Chaves. Então eu criei um array de número inteiros, 1, 2, 3, um array de letras. Agora eu vou definir uma consulta. Eu vou usar a variável local tipada implicitamente, a var, né? Aí eu vou fazer com que o compilador insira qual é o tipo em tempo de compilação. Então, from número em... Opa, aqui é números. Números from letra em letras. O que eu vou fazer? Vou dar um select new, vou criar um tipo anônimo, número, letra. Depois eu vou percorrer. O resultado da minha consulta e vou exibir, né? Console writeLine. Aqui eu vou usar a notação a formatar a saída da seguinte forma: combinação. Primeiro eu vou colocar um número e depois combinação eu vou colocar a letra. E finalmente um console de key para parar a execução. Aqui está um exemplo de utilização de duas cláusulas from. Nesse exemplo, o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo uma junção cruzada dos elementos do array números com os elementos do array letras. E eu vou exibir o número e a letra para cada uma das combinações. Se eu executar, você vai ver o resultado. Olha aqui. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Combinando, fazendo uma junção cruzada entre os elementos desses dois arrays com duas cláusulas from. Ok? Agora eu vou mostrar um outro exemplo para encerrar essa videoaula, que na próxima videoaula eu vou abordar cada um das cláusulas que compõem a expressão de consulta. Vou começar com group, select e vou dar um exemplo para cada um. Então, para mostrar um exemplo mais prático, talvez esse exemplo aqui ele não tenha ficado tão claro, né? Quando eu posso usar dois from, embora eu tenha deixado aqui, mostrado aqui uma sintaxe, aonde eu estou quando eu tenho um objeto que contém uma coleção de outros objetos, talvez eu precise usar duas cláusulas from, dependendo da consulta que eu vou fazer. E eu vou mostrar isso nesse projeto. Eu vou encerrar, eu vou criar um outro projeto do zero. Vou abrir aqui Visual Studio 2013, né? For Windows Desktop. Vou criar um projeto Visual C Sharp, Console Application. Vou colocar aqui, ó, multi os from demo 2. Então, nesse exemplo, o que nós vamos fazer? Vamos imaginar o seguinte cenário.
Vamos supor que eu tenho uma classe que represente clientes, né? Tenho clientes e tenho uma classe que represente pedidos, onde um cliente pode ter muitos pedidos. Dessa forma, eu tenho aqui uma associação, um relacionamento, né, entre as classes do tipo 1 para muitos, ou seja, cliente pode ter um ou mais pedidos. O que eu quero fazer? Eu vou definir uma classe cliente e uma classe pedido. Depois eu vou criar um objeto cliente, vou definir para esse cliente alguns pedidos e depois eu vou fazer uma consulta para me retornar o nome do cliente e os seus pedidos. Então vamos lá, eu vou criar uma classe, vou no menu Project, Add Class, essa classe eu vou chamar cliente. Eu vou tornar as coisas bem simples, tá? Para não... Então essa classe vai ser public string nome cliente get set. E esse cliente ele vai poder ter uma lista de pedidos, né? Então eu vou ter que criar uma lista de pedido. Aqui o compilador está reclamando que a classe pedido ainda não foi criada, né? Ela vai ser a minha relação de pedidos, né? Pronto. Então eu tenho uma classe cliente que tem o nome do cliente e os seus pedidos. Vou salvar e agora eu vou definir outra classe que eu vou chamar ela de pedido. Essa classe aqui, ela vai ter uma propriedade, nome pedido e quantidade, que é a quantidade do pedido. Bem simplesinha, tá? Para não ficar perdendo muito tempo. Então eu tenho duas classes. A minha classe pedido, que tem o nome do pedido e a quantidade, tá? E a minha classe cliente, que tem o nome do cliente e tem uma lista de pedidos. Se eu usasse aqui a propriedade nome cliente como somente nome e em pedido fizesse a mesma coisa, como eu vou trabalhar com tipos anônimos, o que ia acontecer? Se eu fosse gerar um tipo anônimo para cliente com nome e o mesmo para pedido, ia haver um conflito de nomes aí mesmo estando em classes diferentes. Porque o tipo anônimo ele vai estar trabalhando no mesmo namespace. Então eu resolvi caracterizar bem o nome do pedido e o nome do cliente. Bom, já tenho as duas classes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha classe Premium, né? No método main, e vou definir uma lista de clientes. Então, uma lista do meu tipo cliente. Então, para fazer isso, eu vou criar o cliente 1, meu cliente, e aqui eu já estou usando os recursos, né? Da plataforma .NET, que é o inicializador de objeto, inicializador de coleção, né? Aqui eu vou criar um tipo anônimo. Esse tipo anônimo
Desculpa. Aqui o primeiro eu vou criar uma instância de cliente. Então vamos lá. Nome cliente. Estou usando o recurso do inicializador de objeto, né? E vou definir o nome aqui, Macorati, que é o meu cliente, que eu chamei de cliente 1. E os pedidos do Macorati, né? Eu tenho que criar uma lista de pedidos. E aqui eu estou usando o inicializador de coleção. Então eu vou colocar aqui 3 pedidos. Pedido, então ó, nome, pedido é igual, vou chamar de pizza. E a quantidade, note o recurso do IntelliSense, né? Aqui eu vou copiar e colar. Aqui eu vou chamar frango, pedir frango. E aqui pedir salada. Certo? Vamos verificar se a sintaxe está correta. Ponto, ponto. Aqui está fechando tudo certinho. Estou esquecendo alguma coisa aqui. Cliente 1, new cliente. New pedido. Aqui, né? Pronto. Então eu defini. Eu poderia definir mais clientes aqui, né? Aqui eu defini um cliente só. Se eu quisesse definir um outro cliente, ó, faria assim, ó. Vamos lá, só mais um. Então aqui seria cliente 2, né? Estou copiando e colando para nome cliente. Vou mudar o nome do cliente aqui. Eu vou chamar aqui de Miriam. Pedido aqui vai ser refrigerante, quantidade 4. Aqui, opa, aqui eu digitei frango. É frango, né? Vamos pôr aqui lasanha, uma e salada 3, tá? Esse foi o pedido do cliente 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, né, isso na minha coleção, os dois clientes. Cliente 1, cliente 2. Correto? Bom, até agora eu apenas criei 2 clientes com seus respectivos pedidos, tá? Cada um com 3 pedidos. Poderia ter definido aqui com mais um pedido, né? Aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Mais um pedido aqui, vai. Só para ficar diferente. Nome pedido, refrigerante, lasanha, batata. Dois. Pronto. Então, o cliente Macorati tem 3 pedidos. A cliente Miriam tem 2 pedidos. E agora eu vou definir a minha consulta, né? O que eu quero? Eu quero exibir cada cliente com seus pedidos. Então eu vou usar um var. Vou colocar aqui, ó, resultado. Deixa eu colocar aqui para cima para você acompanhar. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vai ficar mais visível, né? Então, ó, eu estou usando a palavra reservada var. Isso vai fazer com que o compilador ele insira o tipo de resultado, né? From, vou chamar de cli, que vai ser a minha variável de intervalo, em clientes, né? A minha fonte de dados. Presta atenção agora. Pedidos em... Como eu quero selecionar os pedidos dos clientes, eu vou lá no CLI e seleciono a fonte de dados com os pedidos dos clientes.
duas cláusulas from. E aqui eu vou criar um tipo anônimo. Agora sim eu vou criar um tipo anônimo, tá? Aqui eu fiz uma inicialização de coleção, né? E aqui eu estou inicializando a minha coleção de clientes com pedidos. E aqui eu estou criando um tipo anônimo, um select new. Nesse select new, eu vou definir aqui assim, ó, para ficar mais visível. Eu vou colocar do cliente, eu vou querer um nome. Depois, do pedido, eu vou querer o nome do pedido. E do pedido, a quantidade. Pronto. Ó, eu criei aqui, ó, na minha consulta, um select. E esse select, ele está selecionando e criando um novo tipo em tempo de execução. Esse aqui é o recurso dos tipos anônimos, né, que a minha expressão de consulta está utilizando. E aqui eu estou usando duas cláusulas from. Depois, é só eu usar um for each. Você vai cansar de ver for each nas consultas link, né? E aqui, ó, para cada resultado. Note que aqui eu estou usando também a palavra reservada var porque como eu criei um tipo anônimo, né? Olha aqui, ó. A minha variável resultado, ela está armazenando uma consulta que está retornando um tipo anônimo. Então aqui eu sou obrigado a usar o var novamente, né? Porque assim ela vai inserir o tipo anônimo que a consulta resultado vai retornar agora, né? E aí eu vou dar um console, writeLine. Aqui, ó, eu vou exibir o nome, vou formatar a saída aqui, tá? Depois eu vou exibir o pedido, e depois eu vou exibir a quantidade. Correto? Então aqui eu tenho que, vou fazer aqui, fazendo a mesma linha, senão vai ficar meio confuso, tá? Eu tenho que colocar uma vírgula aqui, e aqui, ó, eu vou pegar has, nome cliente, has, nome pedido, eu estou acessando o meu tipo anônimo, tá? E depois, has, quantidade. E aqui eu vou dar um console read key. Bom, vamos recapitular. Eu vou até apagar isso aqui daqui. Então, eu defini uma classe cliente com o nome e uma lista de pedidos. Uma classe pedido com o nome do pedido e a quantidade. Depois, no meu código, eu criei uma instância de cliente, inicializei o meu cliente e os seus pedidos. E fiz isso para dois clientes. Depois incluí os meus clientes na lista de clientes. E depois eu criei a minha consulta, né, usando a Query Expression, né, que é uma consulta que monta a consulta link. Então eu usei aqui a variável local tipada implicitamente, que é do tipo anônimo. Estou usando as duas cláusulas from, que é o objetivo aqui desse exemplo, né, mostrar como que usa. E olha aqui, como eu quero consultar os pedidos dos clientes, eu uso um from. E como fonte de dados eu uso os clientes. E eu uso outro from para consultar os pedidos do cliente. E estou selecionando, criando um tipo anônimo, né,
com o nome do cliente, o nome do pedido e a quantidade do pedido para cada uma das variáveis de intervalo que eu defini aqui. Essa representando o cliente, essa representando o pedido. E depois eu exibi um console write-line e eu vou exibir os clientes e seu respectivo pedido. Se eu executar, vamos ver o resultado. Está aqui, ó. Macorati tem 3 pedidos, ó. Pizza, frango, salada, Miriam, refrigerante, batata, lasanha e salada. Tem 4 pedidos. Tá? Então esse aqui é um exemplo de utilização de mais de um from numa query extraction. Então com isso eu vou encerrar essa primeira parte dessa videoaula e na próxima videoaula eu vou iniciar mostrando exemplos de query extractions com cada um das suas cláusulas. Eu vou iniciar com a cláusula group, vou dar a definição e vou dar um exemplo prático. Tá? Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.